O aquecimento global corresponde ao aumento da temperatura média terrestre, causado pelo acúmulo de gases poluentes na atmosfera. Por isso, o aquecimento global é considerado um problema ambiental urgente e com graves consequências para a humanidade. Porém, o tema ainda é controverso. Para alguns cientistas, o aquecimento global é uma farsa. Eles argumentam que a Terra passa por períodos de esfriamento e aquecimento, o que seria um processo natural. Esse será o tema do nosso debate. Afinal, a culpa é ou não é dos humanos? Olha, os cientistas climáticos do mundo nos dizem que a taxa mais alta, segura, de emissões seria cerca de 350 partes por milhão de dióxido de carbono e gases de efeito estufa na atmosfera. Nós já estamos em 400. Eles dizem que o mais seguro que poderíamos esperar aguentar sem sofrer implicações perigosas no caso de seca, fome, conflitos, extinção em massa, seria um aumento na temperatura de cerca de 2 graus Celsius. E nós estamos bem perto disso. E com todo o dióxido de carbono que já se encontra na atmosfera, nós vamos facilmente passar disso. Então, no momento, nós estamos vivenciando a próxima grande extinção de espécies na Terra, algo que não vemos desde o desaparecimento dos dinossauros. Sabe, quando países inteiros ficarem debaixo d'água por causa do aumento do nível do mar, quando países inteiros perceberem que há tanta seca que eles não podem alimentar mais a população e que por isso precisaram migrar desesperadamente para outros países ou invadir outros países, então nós vamos ter uma guerra climática no futuro. Como retrata o filme uma inconveniente verdade, Al Gore descreve como a Terra corre perigo e como as mudanças climáticas afetam todas as formas de vida desse planeta, queimadas gigantescas, as maiores secas, geleiras derretendo, da acidificação dos oceanos a países inteiros ficando submersos. Tudo isso pode ser causado pela necessidade humana na Terra. Vemos isso diretamente na prática da pecuária, que produz mais gases de efeito estufa do que as emissões de todo o setor de transporte. Bom, isso quer dizer que a indústria bovina produz mais gases do efeito estufa do que os motores de carros, caminhões, trens, barcos e aviões juntos. Vacas e outros animais criados produzem uma quantidade substancial de gás metano em seu processo digestivo. O gás metano da pecuária é 86 vezes mais destrutivo do que o dióxido de carbono dos veículos. E certamente, o governo não quer falar sobre esse assunto. Essa inabilidade de responder, somada ao silêncio das organizações ambientais sobre a agricultura animal, me fez acreditar que tinha algo mais. Com isso, pesquisando, descobri que a situação era ainda pior do que eu imaginava. Os setores de transporte e energia recebem bastante atenção, compreensivelmente por causa do impacto terrível que o dióxido de carbono causa em nosso clima. Mas a agricultura animal produz 65% do dióxido nitroso mundial, um gás com potencial de causar o aquecimento global 296 vezes maior que o dióxido de carbono por quilo. As emissões de CO2 devem aumentar em 20% até o ano de 2040, mas as previsões são as emissões da pecuária aumentam 85% até 2050. Esses números impressionantes se devem ao aumento do consumo de carne e laticínios, de acordo com dois especialistas ambientais do Grupo do Banco Mundial. Os padrões globais para a medição de gases do efeito estufa indica que a agricultura animal foi responsável por 51% das mudanças climáticas causadas pelo homem. Estamos no meio da maior extinção em massa dos últimos 65 milhões de anos. A floresta tropical está sendo derrubada a 0,40 hectares por segundo e a força motriz por trás disso é a agricultura animal. Acabam com florestas para alimentar animais e plantar soja. Soja geneticamente modificada para alimentar as vacas e porcos e galinhas e as fazendas de peixes. 91% da perda da área da floresta amazônica até agora. 91% foi destruída por causa da pecuária. Eles não querem atacar a principal força motriz da devastação ambiental, que é a agricultura animal, por causa dos negócios. E eles querem se assegurar de terem uma fonte confiável de financiamento.
Como essas organizações poderiam não saber? Assim, o problema está bem diante delas, é inevitável a esse ponto. E como essas organizações, elas estão se amontoando para mostrar ao público geral que a mudança climática é causada pelo homem. E ao fazer isso, elas estão falhando miseravelmente em ver o que está bem diante delas. A agricultura animal, criar e matar animais para alimentação, é o que está realmente matando o planeta. A produção de metano pela flatulência de vacas e outros animais é um grande contribuidor, mas a maior parte se dá pelo reflorestamento e lixo que eles produzem, que é 130 vezes mais lixo do que toda a população humana mundial. Isso é sem qualquer benefício ou qualquer tratamento. A primeira pessoa que pensei em conversar foi com Howard Lyman, que foi processado por criadores simplesmente por falar a verdade sobre agricultura animal no programa da Oprah. Eu tinha 4,05 mil hectares de plantação, 7 mil cabeças de gado e cerca de 30 funcionários. Eu passei 45 anos da minha vida na agricultura animal, então eu tenho experiência. Quando eu fui no programa da Oprah, nós tínhamos a lei de difamação alimentar. Essa lei, na minha opinião, é inconstitucional. Mas ela basicamente diz que é contra a lei dizer algo que você sabe ser falso sobre uma commodity perecível. Eu não disse nada no programa que eu pensava ser falso. Eu fui lá e disse a verdade. Eu levei 5 anos e centenas de milhares de dólares para conseguir me livrar dos advogados da indústria de gado. Algumas pessoas ainda dirão que o problema não é de fato a agricultura animal, mas sim a superpopulação humana. Em 1812, haviam 1 bilhão de pessoas no planeta. Em 1912, 1 bilhão e meio. E no espaço de 100 anos, a nossa população explodiu para 7 bilhões de humanos. Esse número merece grande atenção, mas fica mais importante quando percebemos que essa população cria mais de 70 bilhões de animais em fazendas. A população humana bebe 9,62 bilhões de litros de água todos os dias e come 9,51 bilhões de quilos de alimento. Mas só as 1 bilhão e meio de vacas do mundo bebem sozinhas 70 bilhões de litros de água por dia e comem 61,16 bilhões de quilos. Enfim, esse não é um problema populacional, é um problema de população que consome carne. Organizações ambientais não debaterem isso é como organizações de saúde tentarem combater o câncer de pulmão sem tentar debater o fumo de cigarro. Mas ao invés de fumar passivamente, é comer passivamente, é que afeta todo o planeta. Não se diz que o clima da Terra está mudando, mas que ele está sempre mudando. Em toda a vasta história da Terra houveram inúmeros períodos em que se apresentava muito mais calor ou muito mais frio do que hoje em dia, quando a maior parte do mundo estava coberta por florestas tropicais ou coberta por camadas de gelos. O clima está sempre mudando, e se qualquer interferência de nós, seres humanos. Podemos retroceder esse aquecimento atual até, pelo menos, 200 anos atrás, no fim de um período muito frio da história da Terra. Este período frio é conhecido pelos climatólogos como a Pequena Era do Gelo. No século XIV, a Europa acabou entrando, nessa Pequena Era do Gelo, e a gente encontra facilmente, buscando evidências disso e encontrando algumas ilustrações, gravuras e quadros daquele período. E durante os invernos mais fortes e duros dessa Pequena Era do Gelo, a gente encontrava todas as gravuras representando feiras, representando os eventos de socialização em que as pessoas patinavam e até vendiam coisas no gelo, o que mostra como a temperatura sim pode mudar de tempo em tempo, mas os humanos sempre são capazes de se adaptar e de até socializar e mudar seu estilo de vida de acordo com o ambiente que vivem. Se voltarmos mais atrás no tempo, antes da Pequena Era do Gelo, encontramos uma emergente Era do Ouro, quando as temperaturas foram maiores do que são hoje, um tempo conhecido pelos climatólogos como o período quente medieval. Bom, é de suma importância que as pessoas saibam que o clima permitiu toda essa alteração, no estilo de vida dos seres humanos. E no período medieval, nós podemos analisar que, hoje em dia, nós temos esse aquecimento que mostra que teremos umas consequências apocalípticas, destruidoras, e em comparação com o período quente medieval, nós podemos encontrar qualquer descrição da causa desse período
como sendo as grandes riquezas, né? As grandes acumulações de capitais, que implicam basicamente no mesmo problema que seria hoje, só que em outras dimensões. Na Europa, esta foi a grande era dos construtores de catedrais, uma época em que, segundo Chaucer, as vinhas floresceram até o norte da Inglaterra. Por toda a cidade de Londres, há pequenas lembranças desses vinhedos que cresceram no período quente medieval. Vale ressaltar que esse foi um período reconhecido por ser maravilhosamente próspero para a cidade. Caminhando mais atrás no tempo, antes do período quente medieval, encontramos mais períodos quentes. Encontramos um período muito prolongado durante a Era do Bronze, conhecido pelos geólogos como Máximo Holoceno, quando as temperaturas foram significativamente mais altas do que são hoje, durante mais de 3 milênios. Se a gente retroceder uns 8.000 anos até o período Holoceno, nosso interglacial, que era muito mais quente do que é hoje, a gente pode observar que esses animais, os ursos polares, são extremamente adaptáveis. E é mesmo nesses períodos quentes do passado, que alguns estrangeiros denominam de hips e thermals, não foi nenhum problema encontrado para esses grandes animais. Bom, uma de suas causas naturais é que o aquecimento global acontece por conta da intensificação do efeito estufa. O efeito estufa, de certa forma, faz bem, mas a intensificação dele, o exagero, é causado o aquecimento global. E algumas outras causas naturais são o aumento da atividade na superfície do Sol, provocando explosões de alta emissão de raio ultravioleta, a água dos oceanos, que concentra o carbono presente em grande quantidade na atmosfera, e isso faz aumentar a evaporação e a concentração de gases no ar, aumentar assim o aquecimento global. E também, alguns cientistas afirmam que o planeta passa no ciclo glacial, que começou há cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Mas esses ciclos ocorrem de tempos em tempos. Nesse momento ocorre, naturalmente, o aumento da temperatura global vem se intensificando. The only thing that we can do is control what we do next. How we live our lives, what we consume, how we get involved, and how we use our vote to tell our leaders that we know the truth about climate change. A massive change is required right now, one that leads to a new collective consciousness, a new collective evolution of the human race, inspired and enabled by a sense of urgency from all of you. We can congratulate each other today, but it will mean absolutely nothing if you return to your countries and fail to push beyond the promises of this historic agreement. After 21 years of debates and conferences, it is time to declare no more talk, no more excuses, no more 10-year studies, no more allowing the fossil fuel companies to manipulate and dictate the science and policies that affect our future. The world is now watching. You will either be lauded by future generations or vilified by them. You are the last best hope of Earth. We ask you to protect it, or we and all living things we cherish are history.